Fala, meu povo! Deus abençoe vocês. Estamos aqui em mais um podcast. Estamos aqui com uma visita ilustre, diretamente de London. O homem de Deus, meu amigo, meu irmão Alessandro Vilas Boas. E aí, gente, tá bem? Nos perdoe aí que nós estamos só com a câmera hoje, porque o videomaker esqueceu a câmera. O material de trabalho dele, mas ele esqueceu dentro do carro. Mas vai dar certo, só com a câmera aqui vai funcionar. Vai dar bom. E aí, Ale? E aí, mano? Cara, prazer ter você mais uma vez aí na nossa casa. Sim. Na nossa mesa. Você é um cara que tem nosso coração. Sim. E sempre é bom estarmos juntos aí para compartilharmos do céu, né? Sim. A gente já tem essas conversas fora das câmeras, né? Informalmente. E a estratégia, né? O propósito desse podcast, que é algo que eu nunca quis fazer, é ampliar a mensagem, ampliar a mesa para que irmãos Sim. possam também participar dessas comunhões, desses bate-papos, né? Então, hoje nós vamos conversar aqui sobre coração, sobre vida, sobre Jesus. Eu queria começar perguntando, cara, o que é que tá queimando nesse tempo aí no seu coração? O que é que o Senhor tem falado contigo? Eu queria ouvir de você aí como que tá tua expectativa para os próximos dias aí. Sim. Cara, eu tô muito feliz. Eu tenho até um vídeo com o Rafa nessa mesa aqui também no meu canal, bem simples lá. Na época eu tava ainda orando pra entender como que ia ser a mudança pra Europa. Agora eu já tô lá, morando na Inglaterra. Mas, cara, tem duas coisas, assim, principalmente, que eu tenho aprendido, assim, por cima, né, nos últimos anos. E eu acho que a primeira coisa, sem dúvida, Rafa, que é o sentimento da eternidade, né? Amor pelas coisas eternas, amor pelas coisas que não são corrompidas por essa era. E eu acho que a gente, no ministério, às vezes a gente... não deveria ser assim, mas no ministério você é muito tragado pelas demandas. Uhum. E você acaba... É muito fácil você esquecer, né? Demanda do ministério, demanda de trabalho, demanda, sei lá, tem 4 filhos, o trabalho que dá isso, e a gente fica preso na demanda das coisas e a gente se esquece da eternidade, do valor eterno do que aquelas coisas deveriam ter. E falando a respeito de mim, da minha esposa, das minhas filhas, especificamente, assim, nos últimos 2, 3 anos eu tenho sido muito confrontado por Deus para me envolver com coisas que dão frutos eternos, sabe? E isso tem me feito gastar muito menos tempo com coisas que não são eternas, são irrelevantes. Passageiras, exatamente. E eu percebo, e eu olhei para trás assim e percebi, cara, quanta coisa eu fiz, cara. E, tipo assim, por mero resultado instantâneo, por 2, 3 meses de resultado, por 6 meses de resultado. Tipo, algumas ganâncias foram muito mortas dentro de mim por causa... Caraca, cara, vamos olhar para coisas maiores, né? Tipo, a minha recompensa, ela não tá nessa era, sabe? Eu vou ter vislumbres de recompensas, eu vou ter alegrias, eu posso ter uma família, sei lá, bem-sucedida e tudo mais, o que é uma prioridade para mim. Mas a minha recompensa, ela é eterna. Eu vou tê-la, né, no retorno de Cristo. Eu vou ter quando eu conhecer. E isso remolda muito, reformula muito a nossa concepção de ministério, de vida, de tudo que a gente faz. Tipo, a gente vê muito nessa cultura de uma honra fajuta, porque eu acredito na cultura da honra, mas assim, me dá de volta o que eu fiz. Eu tô aqui plantando, eu preciso ser reconhecido. O que... É tipo assim, cara, por que você precisa ser reconhecido? Você entende? Tipo, você deve ser, mas por que você precisa tanto disso? E por que você espera isso? Exato, exatamente. Tipo, cara, vamos desejar... Tipo assim, cara, se eu passar 10 anos, sei lá, na Europa e não ver frutos disso... Cara, eu vi frutos em mim, sabe? O Senhor me transformou, a minha família foi mudada. É aquela história, né? Que, na realidade, Noé passou 100 anos construindo a arca. Nossa, o cara ficou 100 anos. Não, foi Deus que ficou 100 anos construindo um Noé. Exatamente. Então, enquanto você faz aquilo que Deus mandou você fazer, Deus está trabalhando em você. É igual, tipo assim, cara, igreja local. Sei lá, eu sempre falava isso lá, principalmente na igreja do Rio. Cara, por que a gente... Porque você é pastor de igreja local, né, cara? São quantas igrejas? Eu plantei diretamente no Brasil, assim,
né, estive lá, 3, e a gente tá com a 4ª agora em processo de plantação no Nordeste. Quantos anos você tinha, Ale, quando nasceu a primeira igreja? Eu tinha 21 para 22 anos. Então, galera, vai aí, você que é... Já que a gente tá só com a câmera, né? Tem que ficar... Você que é jovem aí... Ah, não, sou muito novo. Cara, 21 anos... Plantou a primeira igreja, então vai aí o incentivo para você que tem 18, 19, 20. Nunca é cedo para começar. E, cara, eu vou te falar, e o meu incentivo também é se envolvam com a igreja. Cara, se envolvam com as coisas de verdade, sabe, Rafa? Porque, tipo assim, se não fosse a igreja local de coração, Rafa, você sabe, você conhece o meio. Se não fosse a igreja local, eu tinha me perdido, sinceramente, assim. Eu falo de todo o coração. Porque, tipo, se envolver com as coisas de verdade. É a igreja local que te traz pra realidade, né? Exatamente, cara. Tipo assim, eu pregava pra 15 mil pessoas, voltava, minha igreja tinha 20, cara. E o cara ele não sabia nem quem eu era. Sabe? Não, você pregava pra 15, 20 mil e daqui a pouco tinha que estar no hospital visitando o enfermo. Exatamente, tipo, cara, tipo, ou então, nasceu o neném de uma irmã. Vamos supor, Rafa, tipo assim, uma coisa é você, eu vou combater a hipergraça, ok, como? Na internet. Não, tipo assim, eu conheci casais que, tipo assim, literalmente venderam tudo que tinha. Uau. Pra fazer coisas coach e tal, não sei o quê, e aí perderam tudo. E aí vinha em mim, pastor. Imagina, cara, eu, tipo, na época eu tinha 27 anos, o cara já tinha 20 anos de casado. Perdeu todas as empresas por causa da, tipo, coach, hipergraça, tudo junto. Então, tipo assim, as pessoas veem a rede social, elas acham que isso é tudo. Não, cara, isso é uma parcela muito pequena. Tipo, a coisa de verdade acontece na igreja local, discipulando, olhando no olho, lidando com dor. Você vê o cara com 27 anos... aconselhando alguém que tem 20 anos de casado. Sim. Porque a sabedoria, ela não vem com a idade. Sabedoria é um posicionamento. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então eu conheço jovens sábios e velhos tolos. Sim. Então quando um jovem se posiciona no temor ao Senhor, a sabedoria do céu vem para que ele possa instruir pessoas até mais velhas. Sim, né? sim. Cara, eu tive muita crise com isso, assim, no começo. Porque a nossa igreja é majoritariamente jovem, obviamente, mas a gente tem muito que começou a acontecer com a gente. Primeiro que a gente começou a envelhecer, então a gente tem filhos da galera que se converteu na faculdade, mas os pais da nossa galera começaram a vir, e os avós começaram a vir, pastor... Cara, a gente tem testemunho de pastor de comunidade pequena no Brasil que, tipo, fechou a comunidade e veio pra igreja, sabe? E de repente começou a pastorear pastores, assim. E eu tive muita crise com isso, mas o que me segurou foi discipule pelas escrituras, então você não vai ter que ficar, tipo, dando muito a sua opinião. Você tá entendendo? Boa. Porque tem um lugar, Rafa, que a minha experiência de vida não chega, mas a escritura chega. Come on. Então, se você discipula pela palavra, o cara não tem nem como fugir, sabe? E a forma que você atrai é a forma que você tem que manter. Se você atrai pessoas pela palavra, a palavra vai manter. Exatamente. Se você atrai com estratégia, todo mês tem que... performando, né? Todo mês você tem que inventar uma coisa para manter as pessoas, né? Tipo, cara, eu, tipo assim, pra mim, igreja local é a parada. Tipo assim, sinceramente, se eu pudesse falar... Mano, resume aí o que é tudo, coisa mais importante, fala pros jovens, né? Igreja local, se envolva na igreja local. Mas eu tenho muito problema. E aí eu volto lá que a gente tava conversando. Cara, quando você vai mais cedo na sua igreja, você arruma a cadeira, você limpa o banheiro, você serve no louvor, sem ganhar nada. E de verdade, cara, pra mim, isso é muito bom. É muito bom você ser amassado. Faz parte do processo. Não tô dizendo que injustiça, que infidelidade tem que ser método de Deus. Não tô dizendo isso. Mas a prensa você tá entendendo? E existem algumas coisas que você vai sofrer dentro da comunidade local que na verdade não é sofrimento, é seu coração carnal que não consegue ver privilégio, tá entendendo? Então, tipo assim, eu sempre falava, cara, quando você chega pra arrumar a cadeira, você não tá arrumando a cadeira, você tá se arrumando. Boa. Você tá se reposicionando, sabe? Então, por que a gente faz igreja? Porque enquanto a gente tá fazendo a igreja física, o Senhor tá nos transformando numa comunidade, num templo de pedras vivas, né? Então, tipo assim,
esse foi muito o meu contexto. Então, a eternidade, Rafa, é a parada que tem me marcado, assim, tanto que o álbum Peregrino veio disso e tudo mais. Mas esse último ano, cara, paternidade. Ser completamente satisfeito em Deus. Tenho percebido que muita coisa que eu fazia e muita coisa que acontece na igreja é fruto de picuinha, de desejo carnal de ser reconhecido, de tipo, vanglória de homem, sabe? E se a gente vai rebobinando a fita, um líder, ele quer ser reconhecido porque ele não é satisfeito, né? Ele não é satisfeito no Senhor. Então, são as duas coisas que Deus tem mais marcado, assim, ultimamente. Eu tenho, sei lá, e eu vou te falar, se você não é satisfeito, você vai abrir concessão. Então, tipo, se você não é satisfeito no Senhor, você vai abrir concessão. Independente de nada, você vai abrir. Por quê? Eu preciso agradar as pessoas. Então, eu até preguei isso agora no One Brasil. Eu preguei a orfandade e seus caminhos malditos, né? Porque o que fazia Saul odiar Davi? Porque por vários momentos os profetas chegavam em Saul e falavam: Saul, por que você tá perseguindo Davi, cara? Ele é maravilhoso pra você. Porque a orfandade, ela não acha motivos plausíveis. Ela te odeia porque você acusa ela, entendeu? Caraca. Então a filiação acusa a orfandade. E Saul, ele queria, na verdade, ser o cara. Resumido, né? Sendo muito simplista, mas é isso. Ele queria ser o rei, ele queria ter a aprovação divina. E onde que começou o erro de Saul? Quando Samuel falou assim: ei, me espera pra ofertar. Essa é a palavra de Deus pra você. Me espera pra ofertar. Saul começou a ver o povo. Não, meu Deus, o povo tá... Samuel tá demorando demais. Ele ofertou antes de Deus dar permissão pra ele. Então, a orfandade, ela se move por aprovação. O que tá rolando? Agora a parada é sala de oração, vamos fazer. Agora a parada é Maranata, vamos fazer. Agora a parada é coach, vamos fazer. Agora a parada não sei o que, vamos fazer. O que tá rolando agora, né? E aí a gente cara, são muitos erros. Trazer ministro para ministrar na minha igreja que 3 meses depois caiu. E aí a gente, né, dá um passo para trás. Não, chamei não era... Então, são muitos erros. É aprovação, a gente quer ser aprovado. Mas aí, esse é o caminho do órfão, né? E o caminho do órfão vai gerar orfandade, vai gerar desejo por dinheiro, desejo por fornicação, desejo por ministério meu, desejo por coisa da terra. Você acredita que o órfão, ele acaba gerando órfão? Sim. Tipo assim, não, é impossível, tipo assim, você muda... a árvore, ela produz fruto da sua natureza, cara. Então, tipo assim... Cara, eu vou te falar, no meu processo de mudança pra Inglaterra, eu fui muito confrontado. Eu percebi que eu era muito manipulador, muita coisa, assim, tipo, caraca, velho, como eu era centralizador, como eu... Então você tá assumindo isso, Sim. Você tá reconhecendo publicamente Sim. que você se via como Sim. uma pessoa que manipulava. Muito, cara, dentro do meu ministério, assim, tipo... a gente tem um presbitério há muitos anos já, então, assim, os caras conseguem falar na minha vida, me parar... Mas, cara, eu sou o cara que fundou a igreja, eles me reconhecem, eles me honram, tipo... Então eu sabia usar a minha estatura pra conseguir o que eu queria, sabe? Cara, muito assim. Então eu percebo, sabe, Rafa, que existe uma orfandade que ela vem de frustrações da vida. Sim, tipo, cara, fulano não teve pai, fulano não teve mãe. Cara, mas a orfandade, a falta de satisfação em Deus e o desejo de ser satisfeito com os prazeres terrenos... É carnalidade, cara. Não é só frustração. Porque, cara, eu tenho frustrações na minha criação, mas, cara, meus pais são incríveis pra mim até hoje. Meu pai cuida das minhas finanças, minhas músicas, meu pai cuida, sabe? Ele cuida do meu ministério, Good Villages. Então, tipo assim, eu tenho contato com meu pai, ele é incrível pra mim, cara. Mas a orfandade, ela é fruto da carnalidade. Uau. É o que Tiago fala. Então nem sempre o órfão é o que não teve um pai. Exato, cara. Exato, porque... E outra coisa, a gente tem tentado suprir a orfandade das pessoas sendo o pai delas. Não quero falar contra isso, mas você não vai suprir, você só vai dar outra. Você só vai dar outra necessidade pro cara, porque você tá tirando o lugar satisfeito, pleno, que é Deus. Opa. E tá colocando você. Tipo assim, vai dar BO. Tipo assim, você vai... E isso, cara, na verdade, não é se comportar como Davi. Isso não é se comportar como Jesus, isso é se comportar como Saul.
você tá colocando aquela pessoa debaixo de você. Tudo que ela faz vem de mim, sabe? Tudo que ela faz depende de mim. Eu dou sabe? Ela tá ali porque eu coloquei ela ali, né? Então, é muito fácil você ver orfandade em você. É a necessidade de ser reconhecido. Muito bom. É a necessidade de ser... Então, essas são as duas coisas assim que eu tenho queimado muito. Boa, e falando, né? Você falou aí do processo de mudança, né? Eu escrevi um livro há pouco tempo falando sobre transição. Sim. E uma das coisas que eu falo no livro é que toda transição de Deus, ela vem no melhor momento. Deus não transiciona ninguém na crise. Porque quando você transiciona na crise, a crise te acompanha. Sim. Quando você transiciona no caos, o caos vai contigo. Yeah. Então você estava vivendo um momento extraordinário no Brasil. Sim. Né? As coisas acontecendo, convite para todo lado, né? Seu nome sendo soprado na nação para a glória de Deus e aí de repente você sai do Brasil para Londres, né? Conta um pouco disso para a gente entender, porque eu vivi uma transição como essa há 12 anos atrás e a gente fica um pouco em crise porque a América não era um lugar que eu queria. Sim. Porque a gente acha que o lugar que a gente tem que ir é o lugar de mais necessidade. Querendo ou não, a gente está achando que nós vamos suprir a necessidade. Exatamente. Mas conta como foi contigo essa transição, cara. Cara, eu vou te falar, Deus falou comigo a primeira vez sobre mudar do Brasil em 2018, assim. Ele já tinha, assim, eu já tinha recebido muitas palavras lá em, sei lá, 2010, 2011. Mas então eu mergulhei muito fundo no que Deus estava fazendo, né, nas igrejas locais, no Brasil, com as músicas e tudo mais. Então, quando deu 2018, que Deus falou comigo especificamente, assim, diretamente comigo, eu cheguei a duvidar. Eu falei, não. Porque 2018, cara, foi o ano que eu lancei o álbum Carpinteiro. Então, eu tinha lançado o álbum Carpinteiro, eu tava escrevendo o primeiro livro, as igrejas estavam crescendo. Tipo assim, cara, eu falei, não. Não faz sentido, né? Nenhum sentido, sabe? Eu tava extremamente feliz no Rio de Janeiro, morando num apartamento legal, nada luxuoso, mas muito bem. Depois mudei pra Juiz de Fora também, morava numa casa super boa. Então, tipo assim, cara, tava maravilhoso, sabe? Tudo maravilhoso mesmo, assim, não tinha nada pra reclamar. E quando essa palavra veio pra mim, a minha esposa também sentiu o mesmo, meus pastores sentiram a mesma coisa, o presbitério sentiu a mesma coisa. A primeira coisa que eu pensei meu Deus, como é que eu vou viver sem a igreja? Sinceramente, Rafa, porque eu não tive nem a crise de, tipo assim, primeiro mundo e tal, porque eu acho que isso a sua geração venceu pra gente, assim. Então, eu já tive um contexto de, né, escutar, tipo, homens mais maduros e tal, pessoas que vieram fazer missão na América, Europa, e eu já tinha tido uma experiência na Europa também, ver o contexto da Europa, que, de certa maneira, eu ainda acho que é mais difícil que aqui, tipo, realmente, cara, lá, não, tipo assim, um lugar como o IHOP na Europa, por exemplo. Eu costumo dizer, assim, que a América tá morrendo. A Europa já foi. Tipo isso. Tipo, a América precisa, né, de um chacoalhado, de um despertar. A Europa precisa de um desfibrilador. Pum, de um choque. Né? Tipo assim, é bem contexto. Cara, a Itália mesmo, acho que é tipo 1 ou 2% de cristãos na Itália inteira. Então, por exemplo, eu tava com um italiano conversando esses dias. Ele falou assim, cara, quando eu fui na América e eu vi gente lendo Bíblia na cafeteria, eu chorei. Tipo assim, quando ele viu uma rádio cristã, ele falou, que isso é possível? Tipo assim. Então é um contexto bem diferente mesmo. Então assim, eu não tive tanto a crise, embora eu tenha apanhado muito na internet, né? A primeira coisa que eu recebi Alessandro Vilas Boas, você é mais um que tá abandonando o Brasil, não sei o que. Não, e assim, tem umas coisas que eu posso falar que eu tô na minha casa, né? Na minha mesa e o podcast é meu. Então, se achar ruim, só dá um dislike aí. Tem uns frescos, né, irmão? Uns frescos. Que fica, por que não vai pra África? Por que não vai pro Haiti? Irmão, vai cuidar da tua vida, poxa. Eu vou pra onde Deus mandou eu ir. Sim. Então, se você... Às vezes, as pessoas querem que você faça ou seja o que elas pensam. Exato.
E o que elas não têm coragem de fazer, né? Pronto. Então, tipo assim, muitas vezes a pessoa critica o que ela queria. Exatamente. Né? Então, as pessoas, primeiro, eu tô aqui na América há 12 anos. Sim. Cara, eu vim de Fortaleza, Ceará. Né? Eu costumo dizer que Adão e Eva moravam lá. Antes de pecarem, né? Cara, Fortaleza é brincadeira, é conhecida como a terra do sol, bro. Sim. Entendeu? Água de coco corre na minha veia. Caranguejo, praia, né? E o povo cearense é um povo muito acolhedor. E eu tô aqui, irmão, em Kansas City, às vezes dá menos 30. Sim. Tem dia que eu saio ali, tora de neve na frente de casa de Deus. É sério isso aqui? Então as pessoas não sabem as guerras que a gente atravessa. Cara, também. no meu caso, assim, o Rafa, quando eu fui pra Inglaterra, a Libra tava 7,50. Eu ganho em real, né? Então eu não tenho não ganho nada. A gente tá plantando uma igreja na nossa casa, mesmo processo que a gente teve no Brasil. Começando do zero. Zero. E tipo assim, Deus me deu uma palavra pra não ficar viajando muito na Europa, então eu, tipo assim, tô começando a viajar agora depois de um ano. Então, cara, foi duro, velho. Opa. Tipo assim, você aprender a falar a língua, isso. Colocar suas filhas na escola. As minhas 2 filhas, elas têm autismo. E querendo ou não, é mesmo? As 2 têm. Então, tipo assim, cara, encaixar elas... Desafio muito grande. Cara, foi muito difícil, cara, muito mesmo. Tipo assim, eu brinco, né, que as pessoas não... E na internet ninguém manda mensagem assim, ô meu irmão, você tá precisando de ajuda. Manda não, né? Porque acho que a gente é turista, né? Cara, uma coisa que as pessoas confundem gente, a quantidade de seguidores que eu tenho não é a quantidade de dinheiro que eu tenho. Pronto. São coisas diferentes, né? Então, e mesmo se, Rafa, se eu fosse multimilionário, o dinheiro não soluciona a tensão da missão, cara. Isso. Tipo assim, você começar uma coisa do zero, você deixa... Pra mim, a minha maior dor cara, deixei minha família e minha igreja. Tipo assim, não era nem tudo que eu tinha lá, cara... Tem dia que eu tô lá em Londres, assim, tudo que eu queria é uma igreja pronta pra eu me deitar no chão, chorar, sabe? E ter tempo com Deus, sabe? Tipo, sei lá, pessoas que entendem o que eu tô falando. Tipo, hoje eu tô formando discípulos do zero, assim, eles são incríveis, muito preciosos, mas tipo assim, pô, eu fiz isso muito. Eu tenho presbitério de discípulos, cara, que eu falo meia palavra, eles entendem 10. Boa. E você começar tudo de novo. Tipo assim, são desafios que... né, as pessoas não veem. Então, cara, agora eu posso falar que a gente chegamos, mas o processo foi duro. E uma coisa muito interessante que as pessoas precisam entender, cara, que os países de primeiro mundo, eles têm fome de pão. Uhum. Eles não têm fome de comida, nem têm sede de bebida natural. A fome e a sede que eles têm, cara, é de pão vivo. É de palavra, sabe? E lidar com uma cultura diferente. Sim. É um povo mais frio. Né? Então, quando um missionário vai para um país desse, né, trazido do Brasil, porque a palavra brasileiro significa exportador de brasa. Uhum. Então, a maior dificuldade de um brasileiro que chega na Europa ou que chega na América é permanecer queimando. Sim. Porque a tendência é a pessoa esfriar. Sim. É a pessoa, entendeu? Deixar aquela condição que ela tinha antes para trás. Uhum. Então a minha luta aqui há 12 anos é manter a chama acesa. Sim. Manter a chama acesa. E eu fico ali em Levítico 6,13, né? O fogo arderá continuamente no altar. E o que é que eu faço? Eu tiro cinza toda manhã. Sim. Tiro cinza, ponho lenha. Então eu acredito que o desafio é esse. E você se infiltrar numa nação dessa, tocar a nação, é um processo muito difícil. A sua família e com lento. Tudo isso lento e mantendo a sua casa firme. Exatamente. Né? Então as pessoas precisam entender isso, né? Cara, e é muito mais lento, assim, tipo... eu não tenho muita experiência aqui na América, eu tive, né, meu ministério tudo no Brasil, mas comparando o Brasil com a Europa, é muito mais lento, assim, coisas que eu demoraria 3 meses pra fazer no Brasil, demora 1 ano pra fazer na Europa, né? Não sei explicar, é mais lento, é tudo novo, tudo do zero ali. Então, assim, cara, o sentimento apostólico, ele não é de ser o primeiro, ele é de ser o último, né? Então, assim, por isso que eu falo, cara, eu acho para aquilo que Deus vai fazer nas nações, através dos brasileiros, que existe essa promessa,
ela é antiga, ela não começou em mim nem em você, ela é muito antiga. Uhum. A gente tá aqui no intensivo do IHOP, o Mike falou ontem, o Mike Pico falou, cara, os brasileiros vão, né, liderar o Brasil, o mundo em É adoração. interessante que eu tô vendo ali algo que a promessa é antiga, mas a realidade é nova. Eu nunca vi os americanos, os europeus declararem isso e começarem a entender. Sim, sim. Só quem está precisando entender são os brasileiros. Exatamente, né? Cara. E eu acho que a chave, uma das, né? Não posso dizer que a chave mas assim, é a gente entender o senso apostólico de tipo assim, cara, eu não tô indo lá fazer o meu nome, eu não tô indo lá fazer a minha coisa. Eu preciso ser completamente satisfeito em mim para eu chegar lá e construir algo que meus filhos vão desfrutar. Isso. Meus bisnetos vão... Sabe, eu não preciso... depois de 15 anos aqui está o meu recorde de sei lá do que. Cara, não é sobre isso, sabe? Então, eu acho que quando o brasileiro virar essa chave de, tipo assim, eu não tô indo lá fazer dinheiro para voltar pro Brasil. Tá entendendo? Tipo assim, eu tô indo servir aquela nação. Eu tô indo, tipo assim, cara, você não precisa deixar de ser brasileiro, não. Ama seu país, tá tudo bem. Mas eu tô indo servir aquela nação como um apóstolo, tipo assim, eu vou morrer por aquilo, né? Porque a gente... o apostolado, às vezes, é muito falado, mas, cara, o apostolado não é, tipo... Não é ser o mais reconhecido, você é o primeiro degrau. Só que quando as pessoas chegam no último andar, eles nem lembram mais do primeiro degrau. E falando de apostólico, né? As pessoas precisam entender mais do apostólico. Sim. Porque o apostólico, ele não envia. Uhum. O apóstolo não envia, o apóstolo vai. Então o povo tem muito essa questão. A igreja apostólica envia, não, a igreja apostólica vai. Uhum. Você não vê Paulo enviando. Paulo foi. Sim, e se entregou. E apanhou. Sim. E sofreu pela causa do evangelho. Sim. Então acredito que a igreja precisa sair desse lugar de comodismo, 4 paredes, e começar a sair. Sair mesmo e enfrentar o que tem de ser enfrentado. Então eu creio, cara, que essa sua função apostólica na Europa vai abrir... Tem outros, né? Tem outros missionários lá. Schubert é um, né? Que tá ali... É um americano que tocou o Brasil, que agora tá na Alemanha. Então, eu creio que essa mentalidade... Porque tem muita gente que tem o título apostólico, mas não tem a mente apostólica. Tem o cargo, né? Tem o nome de apóstolo, mas não exerce a função. E eu creio que homens como você, que tem entendido isso, estão abrindo um caminho, cara, porque eu tô vendo os americanos declarar. Tive uma reunião com o Andy Bird e acho que o Michael Coleanes, o pessoal ali que tava fazendo o Descende, e eu ouvi eles falando uma coisa que me tocou muito. Um deles pegou o microfone e disse: Brasil, lidere-nos. Brasil, nos lidere nisso. Vocês estão com a chave, Então, tipo assim, eles estão clamando, cara. Então, chegou a hora do brasileiro entender isso. Se posicionar para cumprir essa missão. Cara, eu acho que o brasileiro, a gente... Deus deu uma coisa graciosamente para nossa nação, para o nosso povo, para nossa igreja. Eu acho que uma coisa muito importante é a gente entender que a gente não é o único também. Deus também deu coisas para outras nações, né? Tanto na América quanto na Europa. Tipo, tem coisas na Europa que eu vejo que eu acho, Rafa, que quando frutificar, cara, os caras vão tocar o mundo de novo, assim, sinceramente. Tanto que eu acredito muito nesse, né, Jerusalém, Samaria, confins da terra, Samaria, Jerusalém. Então o evangelho tá voltando para Jerusalém, né? Mas assim, eu acho que a Europa é uma parte muito crucial disso. Mas, cara, a gente precisa ser fiel ao dom que Deus deu ao Brasil, sabe? De, tipo, tem uma coisa preciosa sobre a gente, Deus deu algo. E a gente só não pode se achar, né? Como você disse. Exatamente. Eu acho que tem... Eu enfatizaria 2 coisas que o Brasil tem. Adoração e família, discipulado. Cara, eu não vejo... eu não vejo muito comum em outras nações o que a igreja brasileira acessou no sentido... de comunidade, de discipulado, de ênfase de família e tudo mais. Então, eu acho que essas 2 coisas são bem chaves, mas isso tudo começa com o senso apostólico que a gente tá falando, de tipo assim, cara, eu estou indo para a glória de Deus. Amém. Eu estou indo para a glória de Deus. E esse processo que se falou,
Eu tenho falado, Ale, que Jesus profetizou em Mateus 24, Sim. 37, que seria como nos dias de Noé. Sim. E eu tenho dito, cara, dias como o de Noé requerem profetas semelhantes a Noé. Poxa, cara, eu vou construir uma arca de novo. E eu tenho falado que a mesa é a arca do tempo do fim. Sim. Eu até postei outro dia atrás e meu segundo livro está sendo sobre isso, sobre a mesa. Aham. Talvez o título seja esse, Mesa, a arca do tempo do fim. Sim. Porque assim como Noé, ouvindo de Deus o que iria acontecer, aparelhou uma arca, Hebreus 11:7, Sim. para salvar a sua casa, Uhum. para salvar a sua família, assim nós, dessa geração, vamos construir Amém. uma arca que vai salvar a nossa família. Sim, sim. Por quê? Porque a mesa ela não é uma mensagem, Ale. A mesa é uma cultura. É. Você está na Europa e quando você constrói uma mesa e salva a sua família, os seus filhos vão incendiar a Europa. Sim. O problema é que a gente não entendeu. Eu vejo muitos líderes, cara, que não entenderam que eles não são, cara. Eles são o pai deles. Tipo, nós somos Mardoqueu. E precisamos botar pano de saco, cinza na cabeça, para que os nossos filhos governem. Cara, desculpa te cortar, eu lembro que em um dos cultos, os últimos cultos que a gente tava no Brasil, nossa igreja Juiz de Fora, e a gente tava falando de ciência apostólica e tal, não sei o que, e eu comecei a chorar, falando, nossa Deus, poxa, eu vou sentir saudade disso aqui e tal. E no meio da ministração, Deus falou assim, olha pra sua filha. Cara, eu olhei pra Ana Júlia, mais velha que tá aqui, tava chorando, cara, com a mão pra Ana Júlia tem 13? 12. Aí ela tava com a mão levantada assim, cantando a música Equibalo, né, que é a nossa música. Aí ela cantando. Aí Deus falou assim pra mim, ela também tá pagando o preço. Ela também tá indo. Ela também tá deixando tudo, né? E, cara, Deus, aquele dia eu falei, eu tô levando os seus filhos. Eu não tô levando você, eu tô levando os seus filhos, né? Sei. Cara, quando a gente olha pra história do povo de Israel, primeiro que mesa, igual você falou, quando desde do princípio, cara, todas as coisas eram sentadas, resolve, a comunidade, o povo se acampava ao redor da presença como um povo, uma família. É um povo, é o fato de congregar ao redor dele, né? Não é sobre uma pessoa nos dá tudo, uma coisa. E, cara, você vê quando Moisés vai falar com Deus, ele fala, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu amo uma passagem, Rafa, que Jacó tá orando, então Deus aparece para Jacó e diz assim, Jacó, eu sou o Deus dos seus pais. Cara, chega a mim. Que hoje um dos meus maiores... uma das coisas que eu mais quero na vida é um dia Deus se apresentar para minha filha e falar, Ana Júlia, eu sou o Deus do seu pai. Então, assim, nós tirarmos essa coisa orgulhosa do nosso coração, cara, a gente precisa ser satisfeito no Senhor a ponto de não desejarmos nada. A gente tá roubando coisas dos nossos filhos, cara. Eita. A gente rouba coisa que é deles, sabe? A gente tá roubando os nossos herdeiros, tipo. Então, essa palavra, ela tem me acompanhado já há um tempo. Eu sou Deus, Jacó, eu sou Deus do seu pai, né? Tipo, isso é forte. Eu não sei se, com certeza aconteceu contigo, essa transição para outra nação une mais a família. Sim. Né? Une mais a casa. Sim. E aí a gente precisa manter a família junto para poder vencer as lutas dessa transição e de estar em outro país. E hoje, depois de 12 anos aqui, eu olho para minha família, né? Tem uma que nasceu aqui, a Rebequinha nasceu, né? Está com 10 anos, e eu olho, eles são mais americanos do que brasileiros, Sim. né? Tipo assim, a gente está tendo que aprender a falar inglês para comunicar com eles. Porque é a língua, a primeira língua é o inglês. Sim. E eu outro dia estava vendo, orando, e eu disse, cara, eu nunca vou falar o inglês que meu filho fala. Sim. Mas eu posso impartir o meu coração. Sim. E eles vão falar o inglês perfeito com o coração queimando. Sim. Né? Eles vão se comunicar melhor do que eu com o americano, mas com o coração de Deus através de mim. Sim. Então eu creio que essa nossa maior missão é transferir para a próxima geração um coração. Sim. Né? Isso não acontece numa plataforma, isso não acontece numa conferência,
Isso não acontece num show, isso acontece na mesa, no dia a dia. No ordinário, no dia comum, cara. A maneira como você acorda, a rotina que vocês têm na mesa. Tipo assim, cara, a família come junto ou assiste Instagram junto comendo, né? São coisas diferentes, sabe? Seus filhos leem com você, eles te veem lendo, eles te veem orando. Coisas são muito simples, mas que nesses últimos 3 anos eu e a minha esposa, a gente tá sendo muito chacoalhado. E, cara, falando um pouquinho disso também, quando o Davi ele recebe o sonho de construir um lugar de habitação para Deus, Deus fala que não e tudo mais. E Davi ele monta a planta da casa de Deus. E quando o filho dele, Salomão, vai construir, ele já tem a planta, né? E até hoje, né, o Templo de Salomão, a gente tem um lá em São Paulo também. Então tem Templo de Salomão e tudo mais. Mas a planta era do pai Davi, né? Quando os reis se caíram e tudo mais, aí eu acho que é rei Josias, ele acha, e ele começa a seguir os caminhos do pai Davi. Ele achou a palavra, ele se lembrou do pai Davi. Então, cara, eu acho que o nosso desafio, né, como pais, né, de uma casa, como líderes, pastores, como crentes, seja lá o que for, cara, é deixar uma planta. Eu acho que Davi, ele aprendeu isso. E quando ele mata Golias, né, quando ele arranca a cabeça de Golias, ele chega ali, um garoto ainda, ele chega diante da potência mundial, né, o rei da nação de Israel, chamado Saul. E ele chega e Saul olha para ele e diz: menino, quem é teu pai? Aí Davi olha e diz: Jessé, o belemita, teu servo. Então Davi, opa, eu matei o gigante, mas o rei tá perguntando pelo meu pai. Então ele tinha essa noção de transferência geracional, né? Sim. É tanto que o Davi entendeu tanto que Jesus é chamado filho de Davi. Eu acho que isso, nossa. Cara, o Senhor, ele honra muito. Ele é um Deus que honra história, família, congregação. Eu defino Deus como uma comunidade de si mesmo. Deus é uma comunidade, ele honra isso, cara. O Messias, o Filho de Deus, ele não tem problema de ter uma genealogia. E, na verdade, isso que faz ele ser tão diferenciado, né? Eu tava lendo um livro que diz que o Deus criador de todas as coisas não se diminuiu ao aparecer como um homem na criação, mas, na verdade, só manifestou a grandiosidade do seu amor e da sua humildade. Então, tipo assim, a gente olhar para a história e falar assim, meu Deus, o Messias, ele é chamado de filho de alguém. Tipo, cara, isso é Ruth, o livro de Ruth é basicamente para dizer que ela entrou na genealogia. Só isso, tipo assim. Então, a gente precisa aprender a ver beleza nas coisas que Deus vê beleza, Ele né? colocou Raabe Exatamente. na genealogia, exatamente. cara. Então ele é demais. Então, tipo assim, cara, tipo assim, mano, eu acho que a gente precisa muito reformular os nossos olhares de tipo, o que a gente tá dando valor e o que a gente tá perdendo que é realmente a coisa de verdade, sabe? Que eu vejo muito isso, Rafa, que rola muito. As nossas pregações, elas são periféricas, elas falam de coisas que não são a centralidade do evangelho, né? E trazer a centralidade do evangelho é Deus quer morar com o povo, que é igual ele para todo sempre. E tipo, falar sobre... Cara, isso começa no jeito que eu trato a minha esposa. Não, e a eternidade, né, que você falou da eternidade, na eternidade não vai ter púlpito, vai ter mesa. Exato, sim. E um pai servindo seus filhos, né? Então, se a gente não tiver essa consciência de família, nós não vamos nos acostumar na eternidade. Exato. Cara, na verdade, se a gente tem problema com comunidade, família, a gente tem um problema sério com Deus. Seríssimo, sabe? Então a gente pode fazer coisas incríveis, mas a gente não vai desfrutar da completude de Deus, porque Deus é isso. Ele é uma comunidade, ele é isso que ele faz. Eu creio que Deus está nesses últimos tempos, cara, pra gente já ir concluindo. Deus, ele tá levantando, ele tá buscando, ele tá trabalhando para que se levantem pais, porque líderes tem muitos. Sim. Um líder, ele faz bem feito. Sim. Um pai, ele faz o que tem que ser feito. Yeah. Deus está buscando, porque no fim dos tempos, cara,
serão como nos dias de Noé, então precisa homens posicionados como Noé que vão fazer o que Deus mandou e guardar a família, guardar a casa. Sim. Guardar a esposa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você é muito conhecido pelas canções, né? Sim. Muitas canções suas aí estouraram, né? Como na linguagem que o povo fala, estourou. Né? Muitas canções aí que você compôs, que você escreveu. Você é muito conhecido, né, pelo seu talento. Uhum. Mas deixa eu perguntar, quem é o Alessandro sem um violão? Cara, eu sou marido da Bruna, pai da Juju, da Malu. Acho que sou um cara feliz, que gosta de passar tempo com elas, escutar boa música. Cara, eu acho que Então existe vida após o violão, né? Existe muita vida. Na verdade, a maior parte da minha vida é sem o violão, sempre foi. Eu acho que, se eu pudesse me resumir, eu acho que... Cara, eu acho que é um homem que procura ser segundo o coração de Deus. Eu acho que é isso. Porque assim, Ale, existe uma geração que ela se acostumou a comprar relacionamento por serviço. Sim. Então, tipo assim, às vezes o jovem, ele busca cantar, tocar, estudar a Bíblia para pregar, para ser aceito. Sim. Né? Uhum. E eu acho que vale a pena você que é um pastor jovem, que começou muito cedo, falar isso, que tipo, cara, é quem eu sou. Uhum. Né? Sim. Não é o que eu faço. Sim. Porque o Alessandro Vilas Boas, que canta, que ministra, que profetiza, por trás disso tem um pai, tem um cara que ama a esposa, que ama os filhos, que você tem uma vida normal, né, cara? Cara, na verdade, eu acho que a potência de breves momentos no púlpito vem da potência de muitos momentos normais, né? Então, tipo assim, a quantidade de fidelidade a Deus na vida comum é o que vai gerar potência em 30 minutos de ministração, né? Então, às vezes a gente fica focando, meu Deus, o set de 40 minutos. Cara, o que são 40 minutos dentro das horas semanais que eu tenho, né? Então, se eu viver minha vida por 40 minutos, eu vou ser extremamente frustrado. Então, eu acho que a gente precisa reposicionar os nossos olhares do que é... O que é prazer, o que é fruto, o que é, sabe, sucesso, todas essas coisas. Então, tipo assim, eu digo com todo carinho, mas aos jovens principalmente, se você tá buscando isso, você vai se frustrar. Não tem jeito, você vai se decepcionar. Outro dia chegou um irmão me convidando aqui. Pastor, vamos ali no culto que o cara tá dando o endereço. Eu disse, cara, eu já sei meu endereço. Sim. Vamos ali que o cara... É uma geração muito levada pelo resultado dos dons. Exatamente. E aí eu fiz uma pergunta, cara, eu não quero saber o que é que o profeta diz de resultado ou se ele tem uma profecia curada. Eu quero saber se ele cuida bem da mulher dele. Sim. Eu quero saber que tipo de pai ele é. Sim. Eu acho que nós precisamos hoje olhar pro caráter, né? Tipo assim, a igreja ela transiciona entre o dom e o fruto. E hoje eu vejo mais o dom em evidência, né, que é o resultado, do que o fruto, que é a identidade. O fruto do Espírito, na realidade, traz o caráter de Deus. Sim. E a igreja precisa equilibrar isso. Sim, cara, os dons eles servem para gerar o fruto do Espírito. Se eles não estão gerando os frutos do Espírito na comunidade ou em alguém, a gente tá manipulando o dom, cara. A gente tá usando as dádivas divinas ao nosso próprio favor. Resumindo isso, significa falsa profecia. Falsa profecia não é só pregar coisa errada. Falsa profecia é falsa vida. Uau! Entendeu? Então, cara, isso é muito forte. Em 1 João, quando João está repreendendo os falsos mestres, ele diz... ele basicamente nos ensina que santidade não é só um raciocínio correto, mas é uma vida correta. Por isso que ele fala, quem ama a Deus, mas não ama o irmão, não ama a Deus, entendeu? Então, João ele traz a praticidade da fé, o que significa que ser um mestre, né, um falso mestre, um falso profeta, não é apenas ensinar coisa errada, mas é viver errado. Rafa, eu acho que tem muita gente que gosta da vibe profética,
mas nunca engoliu o rolo. Nunca sentiu o amargo, entendeu? Boa. Então a coisa tem que ficar amarga. Ela tem que descer pra vida. A revelação, ela não tem que gerar glamour. Exato. Ela tem que gerar temor. Exato. Então, tipo assim, eu vejo o glamour da revelação. Uhum. Olha que revelação. Sim. Olha que palavra, olha que música. Sim. Nossa, cara, olha essa música Yeshua, de onde esse cara tirou isso? Sim. Só que eu acho que isso tem que gerar. Quanto mais alto Deus te leva, mais profundo você tem que ir. Sim. Então, o temor é o que te mantém na vibe de Deus. Exato. Sabe, sendo... E, cara, eu vou te falar, Rafa, eu acho que a gente precisa... As escrituras falam assim, seja astuto como a serpente e puro como a pomba. Eu tenho descoberto na minha vida que a minha astutice, ela existe para proteger minha pureza. Uau, muito bom. Entendeu? Então, tipo assim, o que isso significa? Eu vou colocar horário no meu Instagram. Eu vou ter rotina para ler minha Bíblia. Boa. Eu vou estipular dias para passear com a minha esposa. Eu vou estipular dias que eu vou viajar, os outros não. Por quê? Ah, não, mas eu não tô tão cansado assim. Não interessa. A minha expertise, ser como serpente vai proteger, sabe, a minha pureza de pomba. Então, o que eu percebo muito é, tipo, a galera... Mas agora a gente perdeu os olhares. Por que perdeu os olhares? Porque não protegeu os olhares. Porque não se guardou. Então, e aí a gente volta, cara, tanto pra família quanto pra comunidade local. Isso é a sua prioridade. Né? Como que tá a sua família, como é que tá a sua igreja local? O quanto você se submete a isso. Porque isso sim vai proteger você mesmo de você mesmo, entendeu? Porque a pessoa que mais faz mal pro Alessandro é o Alessandro. Não tem ninguém que faz mais mal pra mim do que eu mesmo. Então, tipo assim, usar a nossa expertise pra proteger a nossa pureza, sabe? Eu acho que isso é um bom jeito da gente, sabe, se proteger dessa tentação de ser movido pela revelação, pelo glamour da revelação, e não pelo temor. Porque temor vai ser... Por exemplo, eu posso ter um encontro com o temor de Deus, mas se eu não rego isso, cuido disso, cultivo isso, em algum momento eu vou perder isso, entende? Então a gente precisa ser zeloso de guardar a nossa pureza, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E interessante que o temor ao Senhor atrai... É uma porta para receber os segredos, né? Sim. Porque Deus, ele ama todos, mas ele não confia em todos. Sim. O pessoal, não, mas Deus me ama, eu sei, Deus lhe ama. Mas será que ele confia em você? Sim. Então, quando eu entro nesse lugar de temor, né, eu começo a receber segredos de Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era. Porque quem anda com Deus deixa de ser. Sim. Então, quanto mais o cara anda perto de Deus, mais ele desaparece. Sim. Ainda que as pessoas vejam ele não se vê. Ainda que as pessoas admiram ele não se admira. Sim. Ele se humilha no pó. Sim. Ele desce. Né? Então eu creio que Deus vai nos batizar nesse tempo com esse temor, com esse entendimento de que ele é tudo e eu não sou nada. Amém. Eu só sou alguém por causa dele. Meu brother, muito obrigado, cara. Precioso tempo. Vamos fazer outras vezes. Sim. Quem sabe o próximo lá na Inglaterra. Daqui a pouco eu tô chegando por lá. Aí sim. Mas eu queria encerrar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem, uma palavra para essa geração aí, olhando para aquela câmera que a gente só tem uma, né? Cara, eu acredito que... eu queria só incentivar mesmo. Eu acredito que é um tempo da gente colocar todas as nossas afeições no Senhor, ser satisfeito nele. Uma geração que é satisfeita em Deus não pode ser corrompida por propostas humanas, né? Então, queria incentivar, principalmente a galera mais jovem, a galera que está começando a colocar todas as suas afeições no Senhor e se possibilitar a ser discipulado, tocado. Para de reclamar que não tem gente que quer cuidar de você e começa a se submeter mais. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Você é uma inspiração pro corpo de Cristo, é um presente de Deus pro corpo de Cristo. Amém. E nós oramos para que você mantenha esse coração humilde, que você use essa sagacidade, como é que você falou? Para proteger a pureza. Amém. Né?
Continue nesse lugar. E uma coisa muito importante, gente, que eu guardo no coração é isso. Faça um schedule, faça uma agenda. Sim. Faça uma agenda com a sua família, faça uma agenda para orar. Sim. Faça uma agenda, organize seu tempo, seja esperto, seja prudente para proteger a pureza. Então isso marcou e eu creio que Deus falou muito. Que o Senhor te abençoe e até uma próxima, se o Senhor permitir. Um abraço. Tchau.